E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, um debate aí pré-jogo São Paulo contra o Nacional lá no Uruguai, e também os comentaristas falando aí sobre uma perseguição pra cima do técnico do meu dia. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força aí para esse jovem São Paulino que tá começando na plataforma. Já sabe, né? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito sobre o Tricolor, sobre o jogo de amanhã, sobre o Zubeldia, sobre tudo. Créditos e direitos autorais, estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tem jogo amanhã e a torcida tricolor quer saber como é que tá o time do Zubeldia. Vai daí. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, o time do São Paulo já está lá no Uruguai pra partida de amanhã, jogo 1 das oitavas de final da Copa Libertadores da América, diante do Nacional lá no Gran Parque Central. Jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo na temporada. O tricolor chegou ontem e já realizou um trabalho hoje no CT, que tem como dono o Luiz Soares, atacante que estava com a gente no ano passado aqui no Troféu Mesa Redonda, jogou pelo Grêmio, tá lá no Inter Miami dos Estados Unidos, é um ídolo lá no Uruguai, tem um CT e o São Paulo treinou hoje lá nesse CT. Inclusive o São Paulo está hospedado num hotel que tem como um dos sócios o Lugano. Então tá tudo ali entre os brasileiros uruguaios, vamos dizer assim, os uruguaios que são muito conhecidos aqui pelo nosso público. O Lugano, campeão do mundo da Libertadores com São Paulo, ídolo demais aqui do Tricolor. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês a porta aqui, ó, do CCT da Barra Funda, número 2724, na Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo. Quem tá aqui? O Igor Vinícius, que não viajou, né? Ele corria o risco de sofrer algum tipo de lesão, não vem jogando nos últimos jogos do São Paulo. O Galopo, Juliano Galopo, argentino recuperado de um problema no pé, tá treinando aqui, não viajou também. O Juan, que não joga mais pelo São Paulo, já foi negociado com o Southampton lá da Inglaterra. Ele só iria em janeiro do ano que vem, mas o clube inglês vai repassá-lo, vai emprestá-lo para um time lá da Turquia. E aí, esses jogadores não foram viajar e o Eric também não foi viajar, o ponta rápido ali do São Paulo, né? Existia aí um risco de lesão também com ele sentiu um desconforto no último treino aqui no Brasil, passou por exames hoje, nada foi detectado, ele não viajou, tá trabalhando aqui no CCT da Barra Funda em São Paulo. São Paulo vai com força máxima para esse jogo, né? Até porque o Luiz Zubeldia na última partida no Brasileirão contra o Atlético Goianiense, vitória do São Paulo. São Paulo teve um time completamente reserva, já pensando exatamente nesse jogo da Copa Libertadores da América. Então o Lucas Moura, que fez aniversário hoje, será titular nessa partida de amanhã. São Paulo que deve ter o Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Lucas Ferreirinha e Caleri. Vai com o que tem de melhor, até porque quer voltar com um bom resultado lá do Uruguai, porque o jogo da volta é aqui no Brasil na quinta-feira que vem, também às 19 horas no horário de Brasília, no estádio do Morumbis. Eu devolvo para vocês aí, para vocês dizerem as expectativas dos senhores e da senhora para essa partida do São Paulo. Daqui a pouco eu retorno, viu, minha amiga Michele, para a gente falar de movimentações aí do São Paulo no mercado da bola, aquela coisa toda. E tem um assuntinho aí que tá dando uma polêmica danada junto aos torcedores do São Paulo. Esse é assunto para daqui a pouquinho. Devolvo para você aí, Mi. Valeu, Zé. E que será, hein? Eu gosto de polêmica. Bom, mas daqui a pouquinho, só Zé para volta. falar aqui, o pessoal perguntando aqui, no jogo das Olimpíadas, a final masculina, França e Espanha, foi o brasileiro que apitou. Ah, Ramon Abate Abel. Ramon, olha, todo mundo tá com ele. O Então, Ramon, mas é aquele negócio, né? O pessoal valoriza, a gente não valoriza. Verdade. E aí, o São Paulo contra o Nacional, o que a gente pode esperar? Acho que dá São Paulo, né? É jogo complicado. O Nacional lá em Montevidéu vai tentar de tudo para fazer o resultado. O ponto positivo para esse São Paulo, Paulo, é que o São Paulo vai com força máxima. O Zubeldia conseguiu dosar bem, deixar o time, entre aspas, descansado para esse jogo contra o Nacional. Não preservou todo mundo não, mas ele conseguiu mesclar na Copa do Brasil, no Brasileiro, e conquistou resultados importantes para o São Paulo. Tanto que o São Paulo está empatado em número de pontos com o Palmeiras e só no critério de desempate não entra no G4. Então o São Paulo vai chegar da melhor maneira para esse confronto. De repente, se traz um empate até de lá, lógico, vai lá buscar a vitória, mas traz um empate,
decide no Morumbi o São Paulo é muito forte. São Paulo tem boas possibilidades de avançar à próxima fase e não será a tarefa das mais fáceis. Eu creio que o São Paulo está focado na competição, né? Uma competição onde o São Paulo sempre foi muito bem. Então eu creio que essa força máxima aí vai fazer com que o São Paulo possa trazer um bom resultado, como você mesmo frisou. Eu creio que o Zubeldia tem um plantel muito importante hoje no seu elenco. Você contar com todos os jogadores, Michele, para uma partida desse tamanho é fundamental. Porque se você perde, por exemplo, um Lucas, você não tem um Luciano, você não tem um Caleri, então você tem... O Rafinha, né? Você tem o André centroavante, você tem o Caleri, você tem o Lucas, você tem o Luciano, aí o Zubeldia pode, da melhor maneira, dosar o time. Não pode entrar pilhado que nem o treinador tá, isso não pode. É que eu acho que acaba influenciando. Eu acho que se o líder tá pilhado, a equipe pode ficar pilhada É óbvio. E descambar. O líder tem que manter... Não é? O líder! O líder tem que manter É isso aí. É difícil. Ai, é quinta série do caramba. Ó, sobe o... É isso aí. E aí? O que nos aguarda? Então, assim, ó, eu penso o seguinte, né? Que o Zubeldia tem elogiado o Zubeldia, acho que ele está fazendo um trabalho legal no São Paulo, estou gostando do trabalho dele. Não é fácil, Paulo, o cara vir de um outro país, trabalhar num outro país, pegar um campeonato que ele, por mais que ele possa estudar, mas uma coisa é você estudar, outra coisa é você disputar. O país tem distâncias continentais, né? Ou seja, você vai jogar no calor de Fortaleza, daqui a pouco você está jogando no frio de Caxias, tem essa distância toda, essa logística complicada. E o Zubeldia pegou essa missão, esse campeonato em andamento, e está dando conta do recado. Está fazendo um belo trabalho. Mas ele não sabe ficar dentro da área técnica. Só que no aspecto comportamental, o Abel foi muito criticado, não só por mim, pela imprensa de um modo geral, e não pode ser diferente com o Zubeldia. Sim. Tem que ser o mesmo peso para ele. É verdade. E ele recebe muito bem, e o papel dele é estar à beira do gramado, comandando o grupo. As decisões a serem tomadas durante o jogo são importantes, não são, Paulo? O treinador tem que tomar a decisão. E quando ele tem esse comportamento equivocado que ele não tinha lá no Equador e também na Argentina, de dar placa em publicidade, né? Placa no chutar o VAR, reclamar demais, ele fica de fora e a diretoria de São Paulo tem que cobrar ele sim. Tem que cobrar ele sim. Está errado nesse comportamento. Isso é prejudicial para o São Paulo. Não, e é isso que eu iria perguntar, né? Esses clubes que ele passou, eu não sei, mas o único país que dá essa liberdade para treinadores falarem do jeito que falam, jogadores falarem do jeito que falam, eu acho que é só o Brasil. Eu não conheço um outro país que, do jeito que é tão expressivo, né? Os treinadores falam de um jeito com a arbitragem lá que é fora muito não é ruim. assim, Paulo? Não, lá fora não. Inclusive agora na Premier League, o único que pode falar com o árbitro é o capitão. Não pode reclamar? Não pode. Se for outro jogador falar com o árbitro, cartão. E se ele estiver na área técnica e fizer... Não, lá não fazem isso. Não pode. Não fazem isso. Lá não tem. Na Alemanha não tem isso Mas daí. o Mourinho já deu umas espanadas. Agora é demais o que... Não, mas em comparação ao Brasil, é demais. Entendi. É demais. O exagero... É muito exagerado. A nossa arbitragem é ruim. É ruim, mas você não pode jogar tudo na conta do árbitro. Não pode. Porque se um dia você é prejudicado, no outro você é beneficiado. Então é engraçado, eles às vezes reclamam da nossa arbitragem, até da nossa cultura, o Abel também. Então, assim, eles também são muito esquentadinhos para os padrões europeus, digamos assim. Na Copa do Mundo, o nosso árbitro fez a final. Verdade. Nosso árbitro fez a final na Copa do Mundo. Então, por uns é valorizado, por outros não. Já comenta aí, você acha que tá tendo uma perseguição para cima do técnico do Zubeldia? E antes da gente entrar nesse debate, vamos falar um pouco sobre o jogo. Cara, o São Paulo, para mim, é bem favorito pro jogo de amanhã. Por mais que esteja jogando fora de casa, o nível de atuação que o Zubeldia tá deixando esse time é de se encantar os olhos. Não tô aqui falando, já tá iludido com o São Paulo. Não. Mas hoje, eu acho que eu e você, torcedores do São Paulo, temos uma confiança no time do São Paulo. Há muito tempo, eu e você não sentíamos confiança nesse time. Há quanto tempo você não ia assistir um jogo do São Paulo? O São Paulo vai ganhar esse jogo hoje. Há quanto tempo a gente não tinha esse sentimento? Tinha essa certeza? Tudo bem, o jogo de amanhã é um jogo fora de casa, um jogo de Libertadores. Mas estou falando até de jogos contra times inferiores.
Porque muitas vezes que o São Paulo ia jogar contra um Bahia, um Criciúma, um Vitória, e a gente não sabia se o São Paulo ia ganhar. Hoje, o São Paulo vai pegar times mais fracos, a gente sabe que o São Paulo vai ganhar. De 1, de 2, de 3, mas vai ganhar. Tanto é que a gente fica revoltado quando o São Paulo perde pro Cuiabá, perde pro Vasco. Por quê? Porque desacostumamos a passar roxo com time fraco. Então, o Zubeldia, eu não canso de falar aqui. O Carpini destruiu em 2 meses o que o Dorival Júnior demorou 8 meses para construir. O Zubeldia, em 3 meses, tem um time tão bom quanto o do Dorival Júnior. Talvez mais confiável, um time mais maduro, um time mais cascudo. Mentalmente, o time do São Paulo é muito centrado, difícil. O único jogo que eu me lembro do São Paulo se perder mentalmente no jogo foi o jogo contra o Vasco. Em alguns outros jogos que o São Paulo perde, que o São Paulo tem dificuldade, o São Paulo tem dificuldade por capacidades técnicas, por capacidades táticas, físicas. Mas mentalmente o São Paulo está sempre bem centrado. O São Paulo sempre sabe o que fazer. O jogo contra o Vasco foi o único jogo que o São Paulo se perdeu. Era um time perdido. Foi um time perdido. Lembrava muito o time do Carpini. Só aquele jogo. Hoje nós temos o Lucas, que é muito importante. Eu acho, vocês sabem, eu sou fã do time com 2 pontas. Mas o Zubeldia gosta do Luciano por dentro. Luciano que deixou de ser esse meia armador, graças a Deus, e está atuando mais próximo ao Caleri. Posição que ele rende mais. Ele está deixando essa criação por conta dos volantes, por conta do Lucas e do Ferreirinha. O Luciano parou de vir voltar para armar jogo. Ele não serve para essa função. Ele tem que ficar mais próximo da área. Ao lado, quanto mais ao lado do Caleri, melhor. Porque a finalização dele é muito boa, o poder de decisão dele é muito bom, a tabela curta dele é muito boa. Agora ele vindo buscar a bola para armar o jogo, é um Deus nos acuda. Ele erra passe, ele trava a jogada, ele segura a bola demais, ele mata contra-ataque. Então, deixa a criação para os volantes, deixa a criação para o Lucas, deixa a criação para o Ferreirinha e fica próximo da área. O local que ele rende mais. Quando o Lucas tá por dentro, o Lucas ajuda nessa criação. O passe do Lucas é melhor. O Lucas não é um Arrascaeta, não é um Ganso, não é um Veiga com visão de jogo e tal. Mas o Lucas é o cara que tem o passe qualificado, tem arrancado. O Lucas cria com o drible. Ele dribla 1, 2 jogadores, abre um buraco na defesa adversária e vai criando espaços, vai gerando espaço para ser aproveitado pelo Ferreirinha, pelo Caleri, o ponta direita, que geralmente quando o Lucas tá pelo meio é o Wellington Rato, que tá bem, voltou, parece que fisicamente tá melhor, graças a Deus, que eu tava pesando 2 toneladas o Wellington Rato. Então, hoje o São Paulo é um time muito confiável. Hoje o São Paulo é um time que você, torcedor do São Paulo, a gente confia nesse time, a gente confia no Zubeldia. Isso é o importante. Então, o São Paulo joga amanhã, para mim, para fazer 2-0 lá e vir tranquilo para decidir no Morumbi. Eu não vejo o São Paulo complicando o jogo lá. A não sei que o São Paulo caia na catimba, esteja jogador expulso, essas paradas. O time do Nacional é um bom time para ser bonzinho. É um bom time com alguns reforços e tal, mas ponto. Não tem um nível do Campeonato Brasileiro. Você pega um time de meio de tabela aqui do Campeonato Brasileiro, é melhor que o do Nacional. Você pega aí um Atlético Paranaense, você pega aí um Bahia, é um time que vai dar mais trabalho que o Nacional. A gente tem que ter essa certeza, a gente tem que ter essa ciência. Então, para mim, o São Paulo é favorito no jogo de lá. Ah, é muito favorito? É favorito. Tem que ir lá, tem que jogar o que sabe jogar e vencer o jogo e acabou. E vir para trás com os 3 pontos. E com a classificação garantida. Pensando já no jogo no domingo. E sobre o Zubeldia, cara, assim, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. No campeonato argentino, é permitido o árbitro deixar a área técnica quando o jogo está parado. O jogo está parado, o árbitro pode infligir a área técnica, sair da área técnica. No campeonato argentino, é maleável, é aceitável o técnico sair alguns passos da área técnica. Que não seja o tempo todo, que não seja muito longe, mas é aceitável. O Zubeldia, ele começou lá no campeonato argentino. No campeonato equatoriano também ainda é mais aceitável. Aqui no Brasil a gente sabe que os árbitros gostam de aparecer. Os árbitros gostam de aparecer. Houve perseguição com o Abel. O maior exemplo, e eu falo para vocês,
São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo. O Tite ficou falando com o quarto árbitro o tempo todo. O Tite saía da área técnica. O Tite falava com o árbitro apontando o dedo pro árbitro. A gente sabe, a transmissão foi da Flá TV, né? Tinha um microfone lá do lado do Tite para captar. Então, toda hora vazava o áudio de Tite falando com o árbitro, falando com o quarto árbitro. O Tite recebeu o cartão amarelo? Não. O Zubeldia na primeira reclamação que ele teve. Então, vocês acham que o Zubeldia não está sendo perseguido? Toda vez que um árbitro chega e ele destaque, que ele começa a se destacar, ele vai sofrer perseguição. Por quê? Porque o árbitro brasileiro, ele tem prazer em mostrar quem é que manda. Quem manda aqui sou eu, você me respeite. E não tem isso com árbitros brasileiros. Raramente eu sei, tinha isso com o Fernando Diniz, que realmente era um cara que passava do ponto, é um cara totalmente fora da caixinha. Mas assim, o Zubeldia, nos últimos jogos que ele tá tomando cartão, cara, são cartões de perseguição. Coisa boba. O Zubeldia, o Zubeldia conversa muito com o Bandeira. E aí, quando ele falar com o quarto árbitro vem, cara, é claro que tem uma perseguição. É claro que tá sendo óbvio que tá havendo eu não vou falar um complô, mas os árbitros já entenderam, pô, aquele técnico do São Paulo conversa demais. Se falar comigo, vai tomar amarelo. É sim, tá sendo assim. Ainda mais esses árbitros fracos. A questão é assim, quanto mais fraco é o árbitro, mais cedo ele vai dar cartão pro Zubeldia. Para mostrar que é ele que manda, para mostrar que a autoridade é dele. Isso é óbvio, isso é claro isso. Quando você pega um árbitro um pouco mais experiente, ele entende, ele sabe como funciona o futebol, ele demonstra a sua autoridade dentro do jogo, ele não precisa ficar debatendo com o juiz, com o técnico de futebol. Então isso é óbvio, isso está sendo claro. Tá havendo, não vou falar um complô, uma perseguição, mas uma má fé com o Zubeldia, uma má vontade com o Zubeldia, uma predisposição a dar cartão amarelo para o Zubeldia com o mínimo de reclamação dele. Nos últimos jogos, o Zubeldia tá tentando mudar, ele conversou com a diretoria, tá tentando mudar, mas a questão agora não é mais o Zubeldia para os árbitros, é dos árbitros para o Zubeldia. Isso tá claro. Quero que você deixe aí a sua opinião, quero que você deixe aí o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.